muito prazer estar aqui com todos vocês. Para mim é sempre uma honra vir falar sobre vendas, vir falar sobre a Univender. E a gente tem sempre desenvolvido programas onde a gente tem trazido para a mesa executivos, pessoas ligadas a vendas, pessoas que tenham aí seu histórico de vida no ambiente de vendas. E mais importante que tudo isso, pessoas que são, assim como eu e assim como toda a equipe da Univender, apaixonados por vendas. Hoje eu queria trazer para conversar com a gente um amigo, uma pessoa com quem eu troco sempre telefonemas. Nossa história é uma história curiosa, que a gente esteve sempre em ambientes virtuais, antes até da questão de pandemia. Mas eu queria trazer para conversar com a gente o Delton Batista. Eu vou apresentar para vocês um pouco do Delton. O Delton é um executivo de vendas, tendo passado por empresas como Ambev, Oi, trabalhou durante muitos anos como head comercial do grupo RBS NSC, na parte de mídia, afiliada da Globo no sul do país. Delton é o chairman da Mauá Ventures, que é um hub de inovação e de empresas que trabalham em inovação. É o chairman da Go On Business Academy, que trabalha no desenvolvimento de líderes, aí, plataforma de conteúdo para lideranças, nesse momento que o Brasil vive aí, pós-pandemia, sendo tão aplicado. Delton foi presidente da DVB, durante muito tempo é conselheiro vitalício, né, da DVB, que é um dos centros de vendas aí do Brasil, uma associação muito forte, falando com executivos de vendas. E hoje é presidente do LEAD Santa Catarina. O LEAD é um renomado grupo de empresários, executivos, e ele, em Santa Catarina, é o presidente do LEAD local. Delton, é um super prazer estar com você, seja super bem-vindo. E eu falei todo o seu currículo, não falei o mais importante. Delton é um grande vendedor. Seja super bem-vindo para a gente poder conversar um pouco. Muito obrigado, Gustavo. O mais importante é amigo do Gustavo. Um grande parceiro aí, então, assim como eu, apaixonado pela área comercial. É isso. Você sabe que outro dia eu pensava como é que a nossa história começou e a primeira abordagem que eu tive com o Delton foi na condição de vendedor, né? A ocasião aí, como sócio fundador da Fazer Consultoria que sou, né? Apesar de hoje atuar como executivo na Blue e estar afastado do dia a dia da consultoria, fui lá no Delton para vender consultoria. A gente, no tempo da Fazer trabalhou para algumas afiliadas da Rede Globo e fomos falar de venda com o Delton. Delton, primeiro, seja super bem-vindo. Muito obrigado pelo teu tempo. É um prazer ter você aqui com a gente. E a nossa história aqui, cara, é uma história difícil de dizer sobre o que a gente vai falar. Porque a gente vai falar sobre o que a gente gosta, com quem a gente gosta e falar sobre vendas. Então, primeiro, eu queria te ouvir um pouco aí. Você hoje à frente da Go On, que é uma plataforma importante também de capacitação e liderança. Ouvir um pouco como é que você vê a iniciativa da Univender, quer dizer, como é que você vê, nesse momento, a gente está olhando para esse mercado do middle market, que é um mercado que nem sempre tem a melhor oportunidade de acesso por custo, por método, por governança corporativa. Como é que você vê a oportunidade da gente falar de capacitação nesse momento, nesse mercado, e a gente que é tão fã aí de leitura, tão fã de capacitação, como é que você vê aí uma iniciativa como essa e também trocando um pouco o que você vive hoje aí do teu lado pela Go On? Legal, Gustavo. Na verdade, a gente é apaixonado pelo tema de mercado e é louvável demais as iniciativas que possam contribuir com a capacitação da área de mercado, da área de negócios. A Univender é um projeto extraordinário que tem que ter todo o nosso apoio de todos os entusiastas da área comercial em todo o país. A inspiração da Univender é muito semelhante com a inspiração do movimento Go On, que é a ideia, a nossa crença, que a gente já compartilha de tanto tempo, de que é através da capacitação que os profissionais e as organizações vão se preparar para a nova economia, essa economia tão emergente, tão diferente, né? Eu gosto de dizer também um pouco de que a gente acaba tendo um papel meio de Robin Hood, né? A gente que teve contato com estratégias e metodologias e ferramentas de grandes empresas, multinacionais até, a gente consegue, de algum modo, traduzir e disponibilizar e democratizar esse conteúdo para o middle marketing, para as empresas emergentes, as empresas em expansão, os novos negócios, as startups. Eu acho isso muito, muito enriquecedor, assim, me motiva muito, me inspira muito a ideia de poder, de algum modo, fazer essa contribuição.
esse conteúdo, essa literatura, vamos chamar assim, de área comercial no Brasil, para mim sempre foi algo muito que eu sempre questionei essa ausência de conteúdos brasileiros e de cases e de compartilhamentos reais sobre gestão comercial. Em 2015, 5 anos atrás, eu publiquei o meu livro, que é na área de gestão de negócios, com essa provocação. Eu tinha feito 2 especializações no exterior e lá é muito comum, quando você conclui um pós-MBA, você fazer uma espécie de dissertação que possa se tornar uma publicação. E aí, provocado pelos professores e por essa vontade, essa ausência, né? A nossa escola, minha, sua e de tantos outros líderes, a gente acabou tendo muita literatura de cases americanos, muitas metodologias importadas, muitas estratégias de negociação que não se aplicavam ao modelo e o estilo de negociação do Brasil, né? E quando tinha produção local, era sempre de acadêmicos, pessoas que nunca lidaram com uma negociação real, nunca souberam lidar com metas, com adversidades. Então, com essa provocação, eu publiquei esse livro, que a ideia é uma contribuição para essa metodologia. Já são, no meu caso, aí, quase 30 anos aí de atividade de área comercial em várias posições e segmentos, e dei minha contribuição naquele formato. E agora, com o movimento Go On, a gente traz um pouco dessa metodologia também para profissionais e casa muito com a lógica da Univender, que é isso, é fazer com que as organizações, as empresas tenham acesso de qualidade a estratégias, ferramentas, técnicas que possam impulsionar, porque as áreas comerciais ainda no Brasil não são tratadas como ciência, né? São tratadas ainda de forma muito, muito empírica, muito por vocação, ou por eu chamo muito da gincana, né? Eu chamo muito da gincana, a falta do método, né? A gente, ao longo do tempo, né, Delton, foi aprendendo também, porque a nossa escola não foi uma escola que nasceu com CRM, com metodologia, com gestão de rota, com otimização de processo. A gente vem de uma evolução do processo de vendas, do vendedor, que era o cara que tinha o poder da comunicação, o poder do relacionamento, o poder do convencimento, né? E a gente viveu bem essa mudança. Eu tenho muito orgulho, eu não tenho nenhum problema de ter dito e admitido que eu vivi essa primeira onda e que eu fui um vendedor formado dessa maneira. Eu fui um vendedor formado de uma boa abordagem, de uma boa conversa, de uma boa argumentação. Eu conheci o produto. Se eu conhecesse o produto, conversasse bem, eu era um grande vendedor. Eu vivi, assim como você, essa transição, né? Eu falei isso numa live aqui outro dia, que eu estaria morto hoje se eu continuasse fazendo o que eu sempre fiz. E eu tive que aprender a trabalhar a venda. Eu sempre falo, quando faço palestra, que venda não é uma ciência humana. Venda é uma ciência exata, onde você tem no relacionamento entre humanos e na capacidade de relacionamento e de comunicação com pessoas, a chance de apresentar sua matemática. Mas, na prática, essa transição foi muito importante. A gente viveu bem isso. Né? E eu gosto da lógica não da substituição, mas da adição. A gente foi, ao longo do tempo, e vem até hoje, vai continuar, adicionando novas ferramentas, abordagens, tudo que a gente fez e faz, vai se somando, a gente vai experimentando e melhorando, não substituindo um formato, uma abordagem, mas aperfeiçoando, né? Então, mesmo hoje, com toda a ciência, com toda a cientificidade, ferramentas tecnológicas que ajudam a dar mais métrica, indicadores e controle, ainda é fundamental a persuasão, ainda é fundamental o olhar, a energia, a confiança, a credibilidade que o interlocutor de uma negociação transfere, né? Porque no final não existe B2B ou B2C, existe o P2P, né? São pessoas que estão com as outras e que a relação de confiança, a credibilidade nas negociações de empresa para empresa, são relações duradouras, conta muito as negociações, o que você fez no verão passado, né, para as negociações futuras, né? Então, a visão de longo prazo, a certeza de que essa não vai ser a última negociação que você vai estar, né, que vai ter um dia seguinte, tudo isso vai enriquecendo. Então, se você tem um profissional que tem a habilidade de persuasão, que tem uma habilidade cognitiva, que tem uma habilidade de afeto,
humana, essa coisa humana da relação da negociação, junto com metodologia, ciência e tecnologia, com certeza é um profissional da nova economia, né? Eu brinco sempre, né, que independente de tudo, é bom ou não ter cabelo ou ter cabelo branco, né? Especificamente no meu caso, é não ter cabelo, mas isso traz de fato uma maturidade muito grande para o processo comercial. É muito bom você ter toda a parte técnica, mas aliado a isso, a experiência, a capacidade da leitura do cenário, isso realmente é muito importante. Delton, você sabe que eu tenho defendido aí há alguns anos já no Brasil, desde que eu comecei com um trabalho de consultoria, o conceito da cultura de vendas, né? No teu livro, lá, daqui a pouco eu já falo o nome dele completo, essa foi a única cola escrita que eu precisei fazer, porque o título dele é extenso, né? Mas eu trabalho muito o conceito da cultura de vendas como propósito, né? E você tem o propósito lá no título, no subtítulo do teu livro, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sabe, Delton? Eu, nesse tempo todo de rua, como executivo de vendas, eu hoje implemento muito isso na empresa a qual eu estou à frente. É muito importante a cultura de vendas na organização como um todo, né? É muito importante você ter o financeiro da empresa entendendo qual é a parte dele no processo comercial, a área de projetos entender como é que ele funciona para a área comercial, o jurídico funcionando para a área comercial, né? A área de planejamento financeiro, enfim, é muito importante a gente entender. Então, eu queria soltar para você, que é um mestre de vendas, aí, um cara experimentado, que você me ajudasse aí a defender o que eu defendo com tanta garra aqui, que é a necessidade da cultura de vendas de uma organização. E um dos cursos que a gente tem na Univender, o nosso primeiro, talvez o curso que foi o pai da Univender, foi o curso sobre cultura de vendas. Então, eu queria te fazer a pergunta mais simples de todas, né, que podem ser feitas. Dá para ter uma empresa que não tem cultura de vendas? Esse tema realmente é o tema, que eu diria, mais estratégico de qualquer organização, né? O desafio de você ter uma empresa voltada a vendas, voltada à área comercial. A brincadeira a área comercial e vendas é tão importante que não pode ficar só com a área comercial e com a área de vendas, né? Toda empresa tem que respirar esse tema. Mas isso ainda é um grande desafio no mundo, e no Brasil especialmente, porque ainda dá, infelizmente, para dividir as empresas e líderes em dois tipos. Aqueles que acham que a área comercial é algo estratégico e aqueles que acham que a área comercial é um mal necessário, né? Então, infelizmente, ainda tem muito empreendedor, muito líder que persegue o produto perfeito de tal maneira que um dia eu não precise de uma área de negócios, né? Que eu consiga que ele se venda sozinho. E com raras exceções e alguns momentos de mercado, a maior parte, a imensa maioria dos produtos e serviços precisa de uma área de negócios, né? Muitas vezes, quando a empresa está crescendo, é o próprio empreendedor, o próprio líder, que é a área comercial que faz esse papel. Na medida que a empresa cresce, infelizmente, acaba se departamentalizando, muitas vezes se burocratizando e distancia. Eu vejo ainda um olhar sobre as áreas comerciais que são profissionais apenas motivados por incentivos financeiros, ou que não têm engajamento, comprometimento empresarial. Isso é lamentável, porque se tem uma área, uma atividade que tem compromisso com a organização, é a área de mercado. É o profissional de vendas que lida com objeções, que lida com o não, que contorna situações difíceis, que defende com unhas e dentes os seus produtos e serviços, e que muitas vezes, quando ele traz um feedback para dentro da organização, de ajuste, melhoria, ou até de questionamento de mercado, acaba muitas vezes sendo mal interpretado, e acaba a ideia de matar o carteiro, né? E não por ele ser o portador da má notícia, né? Exatamente. E deveria ser a comercial a principal fonte de inovação de uma organização. Ela que está em contato com o mercado para co-criar produtos, para fazer ajustes, monitorar a concorrência, né? Então, a área comercial é estratégica para a organização. Eu tive a oportunidade de participar e visitar alguns centros de aceleração de startups na Inglaterra, nos Estados Unidos, e é engraçado. Nos dois lugares, a realidade não é diferente aqui do Centro de Inovação no Brasil. O principal problema de uma startup é o desafio da área comercial. São produtos geniais, incríveis, mas que não se consegue colocar no mercado com facilidade. Quase 2/3 dos motivos de uma startup vir a fracassar são relacionados à área comercial. Ou porque
se preocupou mais com investidores do que com clientes, ou porque desenvolveu produtos que não tinham mercado, ou porque errou na precificação, ou porque não teve contato realmente, criou uma solução para um problema que não existia. Então, as questões de mercado são decisivas para o sucesso, desde uma startup, de uma empresa emergente, de uma empresa madura. Não tem organização que não possa melhorar com o desempenho de uma área comercial, e não tem, eu costumo brincar que não tem problema numa empresa que uma melhoria em vendas não possa ajudar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É determinante para o sucesso da organização área de mercado, mas ainda em geral, muito mal interpretada. Até o nome vendas no Brasil, como profissão, ainda não agrega o mesmo valor do que outras atividades, né? A gente que vem de longe, eu sou formado em economia, e no início lá no Brasil, uma das cadeiras da economia era a chamada mercadológica, que depois foi mal traduzida como mercadagem, e nos anos 90 virou marketing. E o nome marketing acabou se tornando algo da moda, até reduzido de forma indevida para uma ideia de publicidade e não no seu conjunto mais estratégico. E o nome vendas não teve o mesmo glamour, a mesma percepção, né? Enquanto os americanos cultuam os profissionais de vendas em qualquer segmento, são premiados, aclamados, são tratados como heróis das organizações. Em geral, as áreas comerciais no Brasil são depreciadas ou não têm um investimento em capacitação adequado, né? Então, essa lacuna é muito importante porque acaba que é a atividade que é o coração da empresa, é a alma da organização, é o embaixador da empresa, o profissional de vendas. Então, essa é a nossa crença, né? Sem dúvida. Você sabe que eu sou o idealizador da Univender, eu sempre quis ter alguma coisa que possibilitasse a capacitação do vendedor e a sensibilização das empresas para esse ponto que você colocou. E fui executivo há muito tempo e desde que virei consultor, eu já tinha uma cabeça de não voltar a ser executivo. E há 1 ano e meio atrás, eu vou contar essa história que eu tenho essa liberdade, tenho o prazer de fazer o que eu tenho feito hoje, dentro da minha agenda louca, a minha agenda principal é como executivo da Blue. E você sabe que aconteceu uma coisa interessante, eles eram uma empresa, né? Quer dizer, foram se consolidando, mas há 1 ano e meio, 2 anos atrás, era uma startup aí, com 50, 60 funcionários, e eu fui contratado por eles para fazer uma palestra. Fui fazer a palestra e foi ótimo, amor à primeira vista, eu adorei falar para eles e eles adoraram me ouvir, penso eu. Foi um negócio interessante, eu voltei lá uma vez depois, as pessoas tiraram foto comigo, pô, você mudou minha cabeça, você abriu minha cabeça e tal, enfim. E me chamaram para fazer uma consultoria pela Fazer para eles. E assim, Delton, como a gente se conhece, eu estou muito à vontade de falar isso, algumas consultorias que a gente já fez, alguns executivos das empresas falaram, cara, vem ser executivo aqui, vem fazer. E eu nunca considerei essa hipótese. A Bloom tinha alguns atrativos interessantes na mesa. Era uma startup, era tecnologia, era uma fintech, ia crescer e cresceu muito. A gente cresceu muito aí do último ano para cá, mesmo com pandemia, uma evolução impressionante. E o que mais me chamou a atenção foi eu ter falado de cultura de vendas nessa palestra e os 2 fundadores, co-CEOs da companhia, me chamaram o seguinte, como é que a gente implanta isso aqui? Né? E aí, naquele momento, aquilo mexeu comigo. Eu falei o seguinte, olha só, eu não vou ser executivo de lá, eu vou levar uma cultura. Então, hoje a gente brinca que a companhia tem 4 valores, que a gente fala dos valores de forma muito rígida, porque são valores importantes do nosso negócio, né? E tem a cultura de vendas alicerçando. Eu, independente do cara comercial, eu faço um trabalho de mentoria de vendas na área de operações, de mentoria de vendas na área de marketing e crescimento, de mentoria na área de gestão de relacionamento com fornecedores, porque a oportunidade que me dão de falar de vendas é muito grande. Então, talvez seja aqui um testemunho para dizer o seguinte, a cultura de vendas ela é muito importante. E sobretudo, para esse middle, porque a cultura da IBM, a cultura da Coca-Cola, a cultura, enfim, das grandes gigantes mundiais, eles têm toda a instrução, mas a cultura de uma empresa que começa a abrir a cabeça para entender a importância de vendas, eu vou, antes de voltar para você a palavra, falar uma coisa que eu sempre vi em consultoria. O que faz um fundador permitir uma sucessão é o equilíbrio da venda do negócio dele.
Se o negócio dele não está vendendo, se o negócio dele não está crescendo, não está progredindo, ele tem uma dificuldade enorme de sair da gestão. Porque ele entende que ele fez aquela história até aquele momento. Isso a gente viu em milhares de casos, né? Milhares é um exagero, mas em quase centenas de casos. Então, a cultura de vendas é isso, ela é sangue, ela é o respirar da organização, ela eu brinco assim, eu falo com a nossa área de gente de gestão, quando entrevistar um cara para a área financeira, pergunta o que ele acha de vendas. Esse cara tem que entender que esse negócio é importante, esse cara tem que gostar desse negócio, né? Então, por isso até que voltando para você, por isso até que a gente falou em cultura de vendas como nosso primeiro título da Univender, porque a gente acha que isso é quase que um mantra, né? Isso é quase que nem estudar direito, quase que nem estudar psicologia. Toda a faculdade deveria ter uma cadeira de psicologia, toda a faculdade deveria ter uma cadeira de direito, né? Porque tamanha importância que esse negócio tem. Toda contratação numa empresa deveria ter como pré-requisito o colaborador gostar de cliente, né? Porque alguns departamentos, áreas, a gente vê alguns profissionais que acham que nós temos um problema, esse problema é o cliente, né? Porque ele incomoda, ele cria transtorno, ele não se encaixa nas nossas regras. Quantas vezes a gente viu no mundo das organizações que a solução para uma determinada situação vamos treinar o cliente, né? Vamos catequizar o cliente. Não, o cliente não tem que ser treinado pelas nossas metodologias para fazer o que a gente quer. Nós é que temos que nos adaptar ao que o cliente precisa, né? As marcas hoje de maior sucesso são aquelas que conseguem dar uma solução tão intuitiva, tão fácil, tão amigável, tão friendly, que desonera o cliente. O cliente quer ficar com você como fornecedor, porque você é um parceiro, alguém que resolve um problema, e não alguém que cria regra, ligue para mim em tal horário, mande um e-mail, 2 cópias, um carimbo, assine lá embaixo. Então, essa paixão pelo cliente, pelo mercado, essa compreensão de que a inovação é algo aberto, né? Que você tem que estar ouvindo o mercado, fornecedores, parceiros, concorrentes, mas principalmente o próprio cliente, né? Ainda é um desafio na maior parte das empresas. A maior parte das empresas ainda acha que inovar, por exemplo, é sentar numa sala, reunir dentro de um laboratório mentes brilhantes da organização e produzir alguma coisa que o mercado vai se encantar. Quando a maior parte do sucesso de inovação são experiências que acontecem na rua, no campo, que são trazidas para a empresa, adaptadas e são colocadas de maneira exponencial, né? Por outro lado, esse teu depoimento é muito gratificante quando a gente vê, fruto de um direcionamento, como uma organização se liberta o seu potencial de expansão, fruto de uma visão nova de área comercial. Um dos principais temas que a gente trata aí, e você também, a Univender, a Go-On, é o tema de prospecção. E, na verdade, independente das metodologias e ferramentas que a gente desenvolve, a prospecção é algo, primeiro, libertador de crença, né? E eu gosto de usar a frase que na área comercial é crer para ver, né? Então, primeiro você tem que acreditar num potencial de mercado. Se você está convencido que já cresceu tanto, que o teu market share é tão importante, tão relevante, que já não há muito o que crescer, fica difícil, né? Se você está convicto de que não há mercado a capturar, de que não há mais prospecções a serem feitas. No momento, por outro lado, que você se liberta e vê o quão potencial de mercado existe, né? A gente fez uma série de entrevistas com CEOs, e uma das que foi catalogada é uma com, na época, o CEO da Alpargatas. Ele falava que o potencial da Havaianas é o de calçar todos os pés do mundo. Esse é o potencial de mercado. Outra coisa é a nossa meta do ano que vem. Pode ser que por recursos, capacidade de produção, caixa, prioridade de país, a gente não vai conseguir calçar todos os pés do mundo. Então, talvez a nossa meta de crescimento no ano que vem seja 20%, 15%, 8%, mas a meta de crescimento não é o potencial do mercado. Exatamente. O potencial do mercado é outra coisa. Exatamente. Então, a gente acaba, ao longo do tempo, as áreas comerciais confundindo as empresas que o potencial do mercado é o orçamento. É pegar o ano anterior, colocar lá um desafio de 10%, linear, e bola para frente. Quando, na verdade, o potencial poderia ser duplicar, triplicar o tamanho da empresa, né? Explorar regiões que são deixadas de lado, explorar segmentos que estão descobertos, né? Mas, primeiro, quando você liberta essa ideia do potencial de mercado de uma área comercial,
todo o resto vai. Se você primeiro acredita que existe o potencial, agora a gente vai ver que metodologias, ferramentas existem para a gente captar e converter uma parte importante desse potencial. Agora, se na largada você nem acredita que ele existe, aí não tem o que fazer. Então, o que você fala de cultura de uma empresa voltada a vendas, é isso, é acreditar que tem muito a ser feito. Que bom. Exato. E a limitação do teu objetivo normalmente bate no teto que você estabelece, né? Você não tem que ser irresponsável, mas você tem que entender como é que você vai construindo aquele caminho. Agora, se você não olhar qual é o teu mercado total endereçável e você entender que aquela rotina, você sabe que uma ocasião eu fui fazer um trabalho no interior de São Paulo e me lembro que cheguei lá, a pessoa falou, o head da área comercial falou assim, olha, aqui eu tenho 2.000 clientes e a gente aqui conhece muito o mercado, eu sou nascido e criado aqui, eu conheço todo mundo aqui. Eu falei, bom, você conhece todo mundo aqui, você tem 2.000 clientes, eu estou entendendo então que o nosso trabalho aqui tem pouco sentido, né? Porque vocês me chamaram aqui para entender qual é o teu mercado. Você está dizendo que você não acredita que esse mercado exista. E tal. E aí, saí daqui muito incomodado, fui à noite para o hotel, peguei meu sócio, sentamos juntos, falei, cara, vamos trabalhar essa madrugada para entender qual é o tamanho desse mercado. E eu lembro que aquele mercado de 2.000 clientes que ele tinha catalogado, dos quais ele falava com 650, né? Era um mercado total de 14.000 clientes, né? E eu sempre brinco, Delton, da teoria da metade. A teoria da metade é o seguinte, 14.000. Ah, mas a minha lista é muito ruim, a minha análise é péssima. Tá bom, corta no meio. Pronto. Por quê? Porque eu cortei no meio. Mas tudo bem, então são 7.000, beleza, mas a minha lista realmente é muito ruim e tal. Corta no meio de novo, 3.500, né? E aí, quando eu olho o mercado de 3.500, num cara que já teve 2.000 e que fala com 600, esse cara tem, na pior hipótese, 5 vezes mercado na mão dele. E está dizendo para mim, né, que está com o mercado na mão porque ele já chegou em todas as oportunidades. Então, eu já emendo e volto para você com o tema que você colocou, que era atrelado aqui a minha segunda pergunta, que é o processo da prospecção e o mais importante da prospecção, que eu acho que é uma outra mudança importante, a identificação da persona decisora no processo comercial, né? Vender para uma empresa que tem como atores do lado de lá o diretor financeiro, o diretor-presidente e o diretor comercial tem abordagens, conhecimentos e formas de fazer que são diferentes. Então, eu queria trocar com você um pouco sobre essa questão da persona. A gente também aborda isso num dos nossos cursos aqui, mas é muito importante a gente sair de casa formado e informado de quem é o cara que eu vou falar e o que é o apelo para ele, né? A dor de cada um na organização faz com que a organização esteja curada de todos os seus males, né? Porque o que dói para o CFO não é o que dói para o CEO, nem para o diretor comercial e por aí vai. Então, nesse tempo todo de vida aí que você tem de comercial, nesse tempo todo de B2B, essa outra questão mudou muito, né, cara? A gente achar a pessoa certa, falar com a persona, entender o discurso para ela e mudar o processo decisório quando identifica onde é que está o decisor e como ele tem que ser tratado, né? Exatamente. Existe um estudo muito interessante atual sobre tendências do B2B, por exemplo, no mundo, né? Então, fruto de concentrações das empresas, fusões e aquisições, fruto de várias reestruturações seguidas com demissão, acúmulo de atividades e funções, o fato é que o, entre aspas, comprador se tornou um personagem muito atarefado nas organizações. Ele está acumulando cada vez mais processos e atividades. Antes você tinha responsáveis de compras por departamento, por área, por assunto, por segmento, né? E esse profissional, ele também, na hora de fazer uma decisão por um fornecedor, ele recebia os representantes comerciais desses fornecedores, um a um, ouvia o catálogo, ouvia o portfólio, entendia a solução, discutia preço, até tomar uma decisão. Hoje, no mundo moderno, em função das novas tecnologias e desse profissional de compras está muito atarefado, acumulando uma série de rotinas, na verdade, os estudos mostram que a jornada de decisão dele se tornou, primeiro, mais digital. Antes dele receber alguém para uma interação,
ele pesquisa no mundo digital possíveis soluções, possíveis fornecedores, o que o mercado está comprando, quais são o que os concorrentes estão comprando. Depois ele pesquisa a opinião de pares e colegas, chefes, enfim, porque a decisão se tornou mais colegiada nas empresas do que antes, então ele não toma a decisão mais sozinho, ele tem um conjunto de influenciadores internos que vão construir uma opinião, e finalmente ele seleciona então para uma determinada solução ou necessidade 2 ou 3 possíveis players, e é com eles que ele vai conversar. Então, resumo da história, se antes ele recebia vários representantes, por exemplo, para uma decisão, 10, agora ele vai receber, ao final, 2 ou 3. Então, isso deriva 2 conclusões. A primeira é, a empresa e a área comercial precisa estar muito presente na jornada digital. Ela precisa estar com seu produto, serviço e suas soluções, especialmente no B2B, muito disponíveis para a pesquisa, para essa formação da opinião antes de ser selecionado. E segundo, se antes eram 10 representantes que vão estar na frente com o cliente, e agora são 2 ou 3, na verdade, aumentou a importância desse representante comercial. Ele precisa agora ser um cara muito mais preparado, consultivo, estrategista, e tem muito mais método do que antes. Então, como você disse, ele precisa mapear na organização quem são os decisores, os influenciadores, os motivadores de uma determinada compra. Muitos são os motivos de uma empresa comprar uma solução. Um deles, inclusive, é a solução em si. Mas muitas vezes existem outros motivadores. Às vezes o cliente quer comprar uma solução que agregue valor à marca dele. Eventualmente ele tem um software de uma determinada empresa ou uma solução de um outro fornecedor, vai fazer com que a empresa dele seja melhor percebida no mercado, melhor valorizada, vai ter um status e um valuation mais significativo. Podem comprar porque aquela solução vai reduzir custos ou vai aumentar os resultados dele de tal maneira que vai aumentar a visibilidade dele lá dentro como executivo no seu projeto de crescimento profissional. Outros vão comprar direcionados por uma solução que seja amigável, simples, fácil de entendimento interno, porque ele não quer se degladiar com várias opiniões, ele não quer argumentar internamente, ele não tem essa habilidade, então ele quer uma solução que venha meio que resolvida e que seja unânime internamente para ele. Enfim, todo esse mapeamento exige técnica, ferramentas, ciência, estudo, metodologia, que vão além do conhecimento do profissional comercial, do seu produto em si, do seu preço, da sua solução. Ele precisa entender de comportamento, psicologia, estratégia de negociação, estratégia de abordagem, unir o digital e o contato direto, face-to-face, de uma maneira harmonizada. Então, o trabalho comercial, o trabalho de prospecção e análise de personas se tornaram algo determinante hoje no universo comercial, especialmente o estudo das personas. Existem ferramentas e instrumentos muito científicos de mapeamento do estilo de compra, do estilo de decisão, dos gatilhos que vão levar uma empresa a tomar uma decisão por um caminho ou por outro, né? E esse profissional comercial, então, aumentou a sua dimensão. Eu ouço muito a pergunta, poxa, então os representantes comerciais com a nova advento de tecnologia, softwares, automação, enfim, vão extinguir. E eu digo, não, eles vão se transformar, né? Vários daqueles representantes do passado que não se atualizaram e se tornaram defasados, o representante comercial que trabalha quase de forma automatizada, repetitiva e robotizada, ele vai ser substituído até por um robô, porque ninguém é tão bom robô quanto um robô, né? Agora, no que ele conseguir ser humano, negocial e com ferramentas e se modernizar, ele vai ser muito requerido. O LinkedIn traz anualmente as pesquisas que mostram as profissões e cargos com mais procura de mercado no Brasil e no mundo. Vendas está sempre nos top 5, sempre. Se eu não estou enganado, há uns 3 ou 4 meses atrás, acho que foi você que soltou no LinkedIn alguma coisa falando que vendedor e representante comercial estavam entre as 5 posições mais procuradas no LinkedIn. Acho que foi você que trouxe alguma coisa nesse sentido. Mais procuradas em todos os anos, como em outras pesquisas que perguntam quais são as profissões do futuro, as profissões relacionadas a vendas são sempre top 10.
no mundo. Porque alguém tem que fazer a transação, a negociação com alguém. E essa atividade, a atividade que é relacionada à economia do conhecimento, a atividade que é relacionada à tomada de decisão que exige habilidade cognitiva, economia da criatividade, que é onde navega a área comercial, no intangível, no branding, nos ativos que são além dos materiais e físicos, essas vão ser cada vez mais valorizadas, cada vez mais importantes. Então, o profissional, e mesmo que o profissional não atue diretamente na área comercial, seja um profissional de finanças, seja um profissional da área do direito, da área jurídica, a habilidade de negociação, a habilidade de, entre aspas, vendas, vai ser determinante para o sucesso dele. Um profissional de odontologia que não entender a importância comercial, de que ele tem que vender o seu produto e serviço, tem que ter um relacionamento com o seu cliente, tem que ter uma régua de ações e de interatividade, esse está fadado ao fracasso. Não basta ser o melhor profissional de odontologia, o melhor dentista. Tem que ser alguém que saiba vender o seu produto e serviço. Né? Você sabe que, às vezes, eu tô em sala de aula, ou fazendo alguma palestra, ou dando algum treinamento, ou dando um curso, enfim, o que seja, e eu brinco, né, com os alunos e com os interlocutores, é o seguinte: olha para trás ali na janela, todo mundo que está andando na rua está indo de um lugar para o outro vender alguma coisa para alguém, todo mundo. A arquiteta está com um projeto debaixo do braço que ela vendeu um projeto para alguém, né? O dentista está indo porque ele vendeu um clareamento dental, ou um tratamento moderno, ou alguma coisa. O engenheiro está indo vender uma obra. Enfim, todo mundo, de alguma maneira, está sob o guarda-chuva de vender alguma coisa para alguém. Algumas pessoas, Delton, falam para mim: você é maluco, você só fala de vendas, você só... É que eu não consigo pensar outra coisa. Quer dizer, do ponto de vista do mundo corporativo, todos são importantes, mas as pessoas têm que entender que elas são importantes no processo de fazer a companhia vender mais, né? E vender melhor. Eu gosto de brincar porque tem muitos livros, né, sobre o profissional de RH estratégico, o profissional de logística estratégico, o CFO estratégico, o profissional de administração de empresas estratégico. Eu penso que precisa ter o cara da área comercial que vai pagar a conta desses estratégicos, né? É verdade. Se não tiver alguém vendendo, não tem a contratação desse RH incrível, desse profissional de finanças incrível, né? Então, numa empresa, você tem duas funções: alguém que está vendendo ou alguém que está trabalhando para que alguém faça a venda, né? Sem dúvida. Então, essa, no final, é a perspectiva de qualquer organização. A empresa surge para ter produtos e serviços que atendam e satisfaçam um determinado mercado, um determinado cliente. Mas uma estrutura, alguém ou alguma conexão precisa levar e fazer essa ponte entre o produto e serviço e a necessidade. Alguém tem que apontar que esse produto e serviço existe, que resolve um determinado problema, e tem que fazer uma negociação que, entre o valor percebido e o objeto da negociação, gere um preço final, dada uma série de condições. Essa atividade é atividade de mercado, é atividade comercial. Ela tem longevidade, ela é insubstituível. Ela vai se adaptar, modernizar, ter outras plataformas, diferentes canais e formatos. Que bom, mas alguém tem que pensar esse desenho, esse organograma, essa arquitetura de relacionamento com o cliente. E isso nunca foi tão importante e se tornará ainda mais importante. O mercado, qualquer segmento hoje está absolutamente acirrado. Raramente você tem algum oceano azul, a imensa maioria dos segmentos é oceano vermelho, com uma proliferação de produtos ou serviços similares, com N graduações de preços, e o que vai fazer diferença é a atividade comercial. No final, estamos na era da área comercial. O futuro é do profissional de vendas. Essa é a nossa crença. Boa. E eu falava outro dia, na primeira conversa que eu tive aqui com Sandra Magaldi, eu só tenho trazido pessoas, amigos e pessoas de muito conhecimento da área comercial, e a gente falava sobre o novo normal, né? Como é que vai ser o mundo, e eu falei para ele: Sandro, a única certeza que eu tenho é que vai ter um vendedor. Né, como é que vai ser, se é remoto, se é presencial, se as pessoas vão parar de vender, se as empresas vão parar de diminuir a produção, se vai diminuir.
Pode ser até que ele não seja chamado de vendedor, né? Isso, mas vai ter alguém exercendo atividade de vendas, não tenha dúvida nenhuma, né? Esse é o ponto. A gente aqui poderia ficar falando mais 15 dias, como sempre falo, que esse é um assunto que eu adoro, mas para a gente começar a caminhar para o fim, eu vou te falar uma frase que você falou, que eu também uso em algumas conversas com clientes, né? Eu sempre digo o seguinte: se você não trabalha com vendas, você trabalha para vendas. Agora, se você trabalha com vendas, faz uma coisa só: venda, né? Porque o cruzamento do vendedor também é o seguinte: o vendedor, se ele canalizar a energia dele para fazer o que ele sabe da melhor maneira, porque ele é capacitado e porque ele é formado a fazer da melhor maneira, o caso de sucesso é muito grande. Agora, é muito importante ele perceber que a retaguarda organizacional está trabalhando para dar a ele a condição dele, lá na frente, poder chutar a bola e fazer o gol, né? Então, é muito bacana você ter falado como é que é a importância, como é que é a força de vendas. E para a gente começar a caminhar para o fim, assim, um outro tema que mexe muito com a gente, também é objeto de um curso que a gente criou, é o tema da comunicação. Século XXI, né? Era da tecnologia, todas as melhores maneiras de se comunicar, digitalmente, presencialmente, fisicamente, a comunicação corporal, você dá uma dica, você se fecha uma negociação, você trava um pouco mais, mas a capacidade de você se comunicar vem muito do conhecimento que você traz sobre o cliente, sobre a necessidade dele e sobre o que você pode ofertar para ele. Então, não me parece que a gente pudesse deixar de considerar a força da comunicação nesse momento, né? Eu falo sempre que o Abelardo Barbosa dizia: quem não se comunica se trunvica, né? E a gente está aí na era da comunicação. Então, é muito interessante ver como isso mudou e como isso vai mudar. Mas não se comunicar bem com o seu cliente, não se comunicar bem com a sua interlocução e não comunicar bem o que você vende é um perigo, né? Perigo daqueles que você pode ir e não ter volta se você errar na forma como comunica, né? Essa pandemia, ela trouxe evidenciou um pouco isso, né? Eu tenho brincado assim que é tipo onde você estava no dia das Torres Gêmeas ou quando o Kennedy morreu, todo mundo sabe, né? E no futuro próximo, no mundo corporativo, todo mundo vai saber o que você fez ou não fez durante a pandemia. Então, teve empresas e líderes que se comunicaram e se conectaram com o cliente, com o mercado, que se tornaram próximos, acessíveis, parceiros, flexibilizaram condições comerciais, desenvolveram produtos e serviços de maneira urgente e rápida e se adaptaram com velocidade, e outras empresas e líderes e marcas se distanciaram, fugiram, se fecharam, se tornaram inacessíveis num momento que o cliente estava mais fragilizado. Seja o que você fez, a certeza o cliente vai lembrar. Então, essa coisa da comunicação hoje se tornou determinante para o sucesso das empresas, das marcas e dos líderes, dos profissionais das organizações, especialmente na área comercial, porque quem faz a conexão com o mercado é o profissional de vendas, é o profissional comercial. Existe, até no que a gente trata aí como metodologia Go-On, no que a gente tem discutido ao longo do tempo como metodologia, a gente encara que o profissional de área comercial tem que ter 3 grandes soft skills, 3 grandes habilidades que para nós é o tripé, é o que é determinante de qualquer profissional do futuro de vendas. A primeira, ele tem que ter o que a gente chama de habilidade cognitiva, ele tem que ter uma capacidade de leitura de cenários e de até adaptação, cocriação e de construção de produtos e serviços. Não é mais um profissional que tem um portfólio pronto e acabado. Ele tem que ter a capacidade de, diante de um problema de um cliente, conectar um produto que ele tem com outro inacabado, com uma necessidade e desenvolver uma nova solução, uma nova negociação, uma nova contrapartida de negociação comercial. Não pode ser percebido como alguém que não tem autonomia. Ele tem que, na frente do cliente, resolver. Se o cliente perceber, nessa época de um comprador com um tempo tão escasso e raro, como a gente comentou há pouco, ele precisa ter na frente dele alguém que resolva, que tenha capacidade de decisão. Então, a gente chama isso de habilidade cognitiva.
Um segundo ponto, ele tem que ter persuasão, que é justamente a comunicação. A capacidade de, não só, a primeira é de formular, né? Ter habilidade cognitiva para formular. A segunda tem que ser a capacidade de persuadir, de convencer, de conectar, não só o cliente, mas também o convencimento interno, o convencimento de fornecedores, parceiros. Nas áreas internas das organizações, todo mundo também está muito atarefado, com diversas metas, projetos, indicadores a cumprir. Então, o profissional comercial tem que saber fazer com que o seu projeto, a sua causa, o seu cliente, seja tratado como prioridade e atenção por outras áreas. E como o profissional comercial não tem a ascensão, não tem ascendência hierárquica sobre outras áreas, ele tem que saber influenciar, convencer, argumentar, persuadir, lá e cá, vender para o cliente e vender internamente, e vender para o fornecedor, e criar uma outra solução, e desenvolver coisas que não existem, né? Então, primeira habilidade, formular, a segunda, persuadir, e por último, fazer acontecer. Não tem mais espaço para um profissional que fecha negócios, entrega e vai buscar outro. Ele tem que fazer acontecer, ele tem que criar, unir as peças, arregaçar as mangas, tirar as ideias do papel, realmente fazer as entregas fim a fim serem realizadas com capacidade de execução, né? Então, o pilar de comunicação, ele está presente nos 3 elementos. Ele está presente no elemento de formular, porque para você formular, você tem que saber ouvir, entender, dialogar e trocar com o seu cliente e internamente. A comunicação está presente na persuasão, porque você precisa realmente conseguir convencer, engajar, motivar, inspirar alguém para comprar a sua ideia. E a comunicação está, evidentemente, no fazer acontecer, na execução, porque ninguém executa, entrega e faz acontecer sozinho. Cada vez mais tudo é colegiado, tudo é muito compartilhado. Então, o profissional comercial virou um líder de um projeto, onde ele une pontas, ele une interesses, argumenta, amarra tudo isso e faz uma solução acontecer. Então, comunicação, como você muito bem colocou, perpassa todas as habilidades de um profissional comercial do futuro. É isso, sem dúvida. Meus amigos, eu estou aqui com o Delton Batista, autor de, vou ter que pegar a cola aqui, né? Valor na Gestão de Negócios, Propósito e Execução para a Área Comercial, Fazer a Diferença. Daqueles livros aí que todo mundo tem que dar uma lida, porque é um livro de, como o Delton bem colocou, é um livro de dica, né? É um livro de como fazer, é um livro de troca de experiência e é um livro da melhor maneira que o profissional de vendas pode ter a execução como do processo comercial como uma dos seus grandes pilares. Delton, a gente poderia falar aqui muito tempo ainda. Eu estava pensando agora nesse finalzinho, assim, como é que eu poderia concluir esse assunto, cara? E eu já tô dizendo que vai ser a chamada que eu vou usar para divulgar, cara. Você deu uma aula, você trouxe para a gente um monte de coisa bacana, coisa atual. A gente que vive vendas, a gente que lê sobre o assunto, que estuda sobre o tema, parte do que eu posso colaborar, eu troquei muito conteúdo com a Univender para a gente poder usar lá, mas ouvir você falando realmente para a gente, além de ser um orgulho, é uma aula. Eu queria passar para você as tuas considerações aí finais, agradecer demais você estar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre o Univender ainda, a gente vai falar muito sobre o Go-On ainda, e que eu vou ter você muito perto da Univender, porque o teu conhecimento a gente não pode deixar longe, a gente tem que ter ele perto aqui para ajudar a gente a melhorar e a crescer como vendedor. Então, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade, e eu queria, em nome da Univender, agradecer demais você estar aqui com a gente, e queria passar para você as tuas considerações, as tuas considerações finais para a gente poder logo disponibilizar esse material para as pessoas e ter um monte de gente que nem eu feliz e recompensado de estar ouvindo essa conversa e tudo que você pode agregar para todos nós que adoramos vendas. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo e pela disposição de estar com a Univender e estar comigo aqui. Imagina, Gustavo, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Enfim, para mim é um grande prazer. O respeito é super recíproco aí.
você é um dos entusiastas, um dos principais líderes hoje do Brasil, da atividade de mercado, atividade comercial, e as iniciativas que a gente louva de dar contribuição, de fazer um legado brasileiro, um estilo brasileiro de gestão comercial, para mim é determinante. E eu sei que isso faz parte do teu sonho de vida, de carreira e de propósito, né? E para mim isso aí é super gratificante. A mensagem que eu sempre gosto de compartilhar é que quando a gente fala em atividade comercial, prospecção, expansão das empresas, a gente está falando, na verdade, do crescimento das organizações e da economia. A gente está falando na melhoria da sociedade. A gente está vivendo hoje um momento aí de início desse pós-pandemia. Nunca foi tão importante, talvez o maior desafio da história, com certeza mundial, das empresas brasileiras. O maior desafio é o que a gente vai ter agora, que é o da retomada e da construção de uma nova economia. Uma sociedade, uma economia que tem empresas que crescem, se desenvolvem, geram um círculo virtuoso de expansão, contratação de pessoas, atendimento a clientes e crescimento, isso gera um círculo virtuoso para a sociedade, cria um ambiente positivo, otimista, onde as pessoas melhoram a sua perspectiva de vida, gera renda, distribui riqueza. Essa agenda que precisamos ter para o Brasil, e essa é uma agenda de responsabilidade dos profissionais da área comercial. Então, acho que a nossa missão, assim, da Go-On, da Univender, acho que a principal missão que a gente tem hoje é uma espécie de chamamento para os profissionais de áreas comerciais de todo o país, de todos os segmentos, para assumirem a sua responsabilidade. Não será nenhuma outra área, não vai ser o RH, não vai ser o financeiro, não vai ser o jurídico, não vai ser a área de produção que vai liderar a expansão e a retomada e a construção de uma nova economia. É uma responsabilidade da nossa atividade profissional, que muito nos orgulha e que nunca foi tão importante e esperada pela sociedade. Quando eu falo comercial, eu incluo aí toda a atividade de marketing, de planejamento, né? Toda a atividade mercadológica, toda a ciência de estudo de comportamento do consumidor, né? Todas as atividades relacionadas a contato com o cliente, que no final a gente traduz como vendas, né? Essa é a grande missão e é o grande desafio da área comercial do Brasil, de qualquer organização, e tenho certeza que Go-On, Univender, contribui com o que é mais importante para esse profissional, que é se atualizar, se capacitar e fazer essa virada, né? Querido amigo Delton, a gente chega no fim dessa conversa maravilhosa. A gente já falou tanto aí por e-mail, pelo WhatsApp, por telefone. A gente adora esse assunto de vendas. E, como eu já disse, é um prazer enorme ter você aqui. Como também já disse, a gente teve uma aula com você sobre vendas e, para mim, é sempre muito enriquecedor e tenho certeza para todo mundo que vai estar assistindo a nossa conversa aqui, também muito enriquecedor ver tanto conteúdo e tanta paixão por vendas assim, né? Eu gosto sempre de conversar com gente apaixonada que nem eu, para ter certeza de que tem mais gente gostando do que eu gosto. Eu sou tão feliz falando de vendas, sou tão feliz fazendo vendas, sou tão feliz trabalhando com vendas. É muito bom achar alguém como você. Então, em nome da Univender, em nome de toda a nossa equipe, eu queria, assim, te agradecer demais. Foi muito boa a conversa, um aprendizado sempre, e as portas da Univender para você, como amigo, como consultor, como conteudista, como você quiser, estão sempre abertas. Super, super, super obrigado e muito obrigado pelo teu tempo, por ter estado com a gente aqui. Obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui a convite da Univender e sempre à disposição para a gente falar do assunto, do tema, que é o que move as organizações, move a economia, move o país. Vendas. Muito obrigado. Que beleza. Um abraço grande. Obrigado mais uma vez aí.